O Conselho Nacional de Justiça promove em Curitiba um seminário internacional para discutir a política antimanicomial do Poder Judiciário. O CNJ quer acender o debate sobre saúde mental nos sistemas penal e socioeducativo, incluindo as pessoas que ainda estão em hospitais de custódia em tratamento psiquiátrico. A repórter Evne Araújo traz os detalhes. Entre os assuntos discutidos no seminário está a aplicação das medidas de segurança respeitando direitos fundamentais, articuladas com o SUS, o Sistema Único de Saúde, e com redes de proteção social. O supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, conselheiro Mauro Martins, reforçou o compromisso do Poder Judiciário com a luta antimanicomial. Temos que reconhecer que ainda não fomos nem longe, nem a fundo para efetivar as premissas materiais da integralidade da reforma psiquiátrica no Brasil. Motivo pelo qual, e mais uma vez aqui estamos para promovermos esse espaço e provermos conteúdo e alternativas realizáveis, atuais, presentes, que nos permitam a construção coletiva de compreensões, estratégias e soluções que impliquem e efetivem o modelo assistencial em saúde mental no país. Na abertura do evento, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, afirmou que é primordial trabalhar coletivamente para assegurar a segurança social. O evento que nos une tem por objetivo aprofundar e diversificar a discussão sobre o tema antimanicomial, para que juntos possamos compreender os desafios dessa política e aprimorar a sua implementação, observando os direitos das pessoas privadas de liberdades ou submetidas a medidas socioeducativas, fortalecendo a atuação multidisciplinar de atenção e cuidado à pessoa com transtorno mental ou deficiência psicossocial em conflito com a lei, garantindo-lhes direitos fundamentais sem prejuízo de mantermos atenção constante com a segurança social. Em maio, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a Resolução 487. A normativa institui a política antimanicomial do Poder Judiciário para adequar a atuação da Justiça às normas nacionais e internacionais, principalmente em respeito aos direitos das pessoas em sofrimento mental ou com deficiência psicossocial, que estão em conflito com a lei. O supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do TJ do Paraná, desembargador Rui Mudiati, ressaltou que a realização do seminário é um fato histórico. O desembargador falou que a política antimanicomial tem o dever de organizar as diversidades e garantir direitos fundamentais. As vulnerabilidades que atingem as pessoas privadas de liberdade no sistema carcerário já foram detectadas em nível legislativo, de modo que a Lei de Execução Penal declara direitos fundamentais de pessoas privadas de liberdade em vários aspectos. Ocorre que, dentre essas vulnerabilidades, são identificadas outras vulnerabilidades que se cruzam e a situação das pessoas com deficiência mental é uma delas. E ainda sobre esse assunto, a repórter Evne Araújo conversou com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Luiz Lanfred. Vamos acompanhar a entrevista. Doutor Luiz Lanfred, muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. Prazer enorme estar com vocês aqui e poder, sobretudo, nesta ocasião, estamos discutindo e esclarecendo para toda a comunidade jurídica e, sobretudo, para a população. Hoje, o que diz a legislação sobre a política antimanicomial, doutor? Nós temos hoje a situação da pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, uma disciplina que vem da Lei de Execução Penal, e isso acontece justamente nos idos de 1984, onde nós temos um tratamento, né, que prevê que essas pessoas elas não cumprem pena, senão medidas de segurança. As medidas de segurança é uma espécie
né, consistem numa espécie de tratamento curativo ou tratamento de saúde, ou seja, essas pessoas elas não estão submetidas à lógica da progressão de regime ou então de outras formas, né, de direitos que estão reconhecidos na lei de execução penal, senão que tem todo um regime jurídico submetido ao tratamento, ao acolhimento e à proteção que essas pessoas merecem, porque são portadoras de vulnerabilidades acrescidas. Essa vulnerabilidade acrescida definida justamente por essa situação de transtorno mental ou de sofrimento mental. Como o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça tem atuado para garantir que essas demandas sejam atendidas da forma certa, com dignidade, com respeito? Nós temos, na verdade, uma lei do ano de 2001, a Lei 10.261, que é a chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, em que ela estabeleceu novos paradigmas para o cumprimento da lei de execução penal. Ou seja, essas pessoas hoje, mais do que nunca, precisam de tratamento médico permanente, contínuo, dispensado por pessoas especializadas, portanto não é o juiz que diz o que, como, quem e de que forma, mas sim são médicos psiquiatras e também todo um aparato, né, de outros saberes, e aqui eu digo da psicologia, da assistência social, da proteção social, enfim, necessários para compor um atendimento e um acolhimento dessas pessoas na perspectiva integral e de todas as necessidades que elas são portadoras. Nesse seminário, o Conselho Nacional de Justiça buscou levantar quais tipos de discussões, doutor? Esse seminário é muito importante porque nós estamos tratando dele como um divisor de águas, né? Nessa demanda reprimida pela concretização da política, pela primeira vez, nós reunimos grandes nomes, né, com um acúmulo de saberes da ciência e de todas as áreas que têm responsabilidade sobre um correto encaminhamento desse tema, para nós estarmos aqui endereçando, sobretudo a população, os esclarecimentos necessários que fujam, portanto, de pautas alarmistas ou de situações que causem sobressalto. Esta ou aquela pessoa serão colocadas na rua, isso vai colocar intranquila toda a sociedade. Não é disso que se trata, até porque o judiciário tem muita responsabilidade, né, sobre o destino dessas pessoas. É uma discussão que mostra que o Poder Judiciário tem que estar sempre em vigília em relação a esse tema, como uma forma de garantir os direitos das pessoas que estão sob custódia do Estado, não é, doutor? Sobretudo isso, Evne, porque aqui o judiciário está convocando todos os atores para que esses atores, né, se coloquem, portanto, em condição de decisão política responsável, né, a fim de que assumam essas responsabilidades de uma maneira real, de uma maneira concreta, né, e esse seminário, portanto, ele tem, né, este objetivo de colocar todos à mesa, né, de chamarmos todos à definição de parâmetros e balizamentos para que nós possamos realizar essa política em termos concretos, né? Então, aqui não é ou não será um espaço para mais discussão retórica ou para promessas de realização desta ou daquela situação específica, senão de como devemos fazer a reforma psiquiátrica que vige no nosso país há 22 anos real, né, realizável, né? E isso, evidentemente, que não vai ser com o sacrifício da população. Perfeito, doutor Luiz Lanfred, muito obrigada pela participação conosco aqui no Jornal da Justiça.